Fala, Cajus e Titãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje vamos falar da possibilidade do Shimu se tornar um possível novo Godzilla do Monsterverse. Vocês podem estar pensando, como assim? Você ficou louco? Não fiquei. Por que eu digo isso? Bom, pelo que a gente viu no visual do Shimu, supostamente ele teria uma aparência significativamente bem similar ao Godzilla, mas isso pode ser por algum motivo interessante. Não sabemos a origem do Shimu ao certo, mas sabemos que ele é uma criatura que seria bem semelhante ao Godzilla e até mesmo há aqueles que dizem que algumas informantes falam que ele faria uma referência ao Space Godzilla. Mesmo que não seja, o Shimu é um Space Godzilla, mesmo que algumas pessoas pensem que é, mas não é, tá bom? É uma mini referência. Mas enfim, outra coisa que vale dizer é que, o Godzilla é realmente o rei dos monstros e que muita gente fala que sem o Godzilla não ia ter graça, que é o titã mais supremo, que iam parar de ver o Monsterverse, que eu acho uma palhaçada. Acho isso uma extrema palhaçada. Quem é fã mesmo vai ver o universo, independente se tiver Godzilla ou não. Então eu posso dizer claramente que quem vê o filme só pelo Godzilla não é realmente fã do Monsterverse em geral. Falei isso, doeu, lamento, enfim. Outra coisa que vale dizer é que, bom, digamos que Godzilla saia do Monsterverse. A Toho quer os direitos dele de volta e não quer que a Legendary faça mais filmes do Godzilla e somente eles têm que ficar com o Kong por enquanto. Bom, o Shimu seria uma boa alternativa, não sabemos seu destino, mas uma coisa é clara: o Shimu é muito semelhante ao Godzilla e eu acredito que não seja à toa. Acredito que talvez se Shimu não morrer em Godzilla X Kong The New Empire, seria interessante até demais, pois ele vivo poderia ser um substituto perfeito para o Godzilla. É dito que ele foi o primeiro titã e é muito poderoso, inclusive tudo dá a entender que é mais poderoso do que qualquer outro titã existente atualmente, até mesmo do que o próprio Godzilla. Shimu é retratado como uma criatura muito antiga e muito formidável, mas ele foi dominado pelo Scar King, coisa que isso é bem curioso, ainda quero saber como isso aconteceu. Bom, muita gente se pergunta se Shimu seria um alpha, e bom, acredito que não. Apesar do Shimu ser uma criatura forte e ter poderes incríveis, como possivelmente congelar as coisas, que é o Nemesis, dá pra dizer que o Shimu é o Nemesis do Godzilla. É interessante isso. Sim, o Shimu pelo visto vai ser meio que um Nemesis do Godzilla. E bom, apesar disso tudo, é bem provável que eles são parecidos, mas ao mesmo tempo opostos. Consequentemente, o Shimu não tem aquela liderança. Ele pelo visto vai abaixar a cabeça várias vezes pelo Scar King, vai obedecer às ordens do Scar King, fazendo assim ele não ser um alpha, em si um beta, ou até mesmo inferior do que um beta. Ele possivelmente seria um ômega. Sim, se você não sabe o que significa beta, ômega ou alfa, eu com certeza vou te explicar agora. Bom, ômega é um estágio onde você está na hierarquia dominante bem abaixo do beta, onde você simplesmente vai comer depois do beta e bem depois do alfa. Você vai estar literalmente numa hierarquia abaixo. Você vai ser o inferior, vai ser literalmente o mais descartável, se eu posso dizer assim. Já o beta é aquele que está acima do ômega, aquele que tem mais alimento, come melhor, tem mais dignidade e tá praticamente o braço direito do alfa. Pois é, esse é o beta. O ômega é completamente o oposto disso. O ômega está simplesmente abaixo, é o descartável, é o que come depois, é o mais fraco, é o menos forte e claramente não tem uma autoridade muito significante na hierarquia. O beta tem uma hierarquia maior, domina o ômega, perdão, e ainda assim é inferior do que o alfa. O alfa é o melhor. O papel do alfa é liderar, é o mais experiente, o mais forte, o mais que tem uma posição firme na hierarquia,
tem uma liderança maior. Então o Alpha é literalmente a melhor de todos. É literalmente isso. Entenderam? Eu espero que sim. E o Shimura tá com muita cara de ser um ômega. É mesmo com tanto poder, habilidades, tamanho, força, ele vai ser dominado pelo Scar King, que se você ainda tá com dúvida, provavelmente sim, ele vai ser um alfa. Claramente é um alfa, né? Pelo tudo que eu já falei, é bem óbvio. Fora que, além de ele ser um imperador e ainda a habilidade de ser um alfa, ele com certeza tem algumas estratégias que façam o Shimura obedecer. Mas o Shimura provavelmente, talvez, caso no final da batalha ele continue vivo, ele desista da batalha por algum motivo, ou simplesmente vença os seus inimigos, o Godzilla fica debilitado. Aí no próximo filme ele aparece como uma nova ameaça, tipo o Thanos dos jogadores. Seria interessante, por sinal. Talvez o Godzilla, caso a torre quisesse deixar ele um pouquinho de escanteio dos americanos, é bem provável que o Shimura seria um bom substituto. Com habilidades semelhantes, porém diferentes do Godzilla, não teria aquela de direitos autorais, pois o Shimura seria uma criatura original do Monsterverse e assim não teria um contrato para se pagar e não iria se prender tanto assim a muitas regras que a Toho fica tendo com o Godzilla. Tem muita regra que a Toho exige, mas com o Shimura não teria esse problema. Seria uma coisa lógica de se pensar, mas vendo a posição que tem o Shimura, que ele tem uma hierarquia abaixo, o que faria ele subir? Esse é o porém. Se o Shimura é uma criatura poderosa e tem uma hierarquia abaixo, isso não muda muita coisa. Provavelmente ele vai lutar contra o Godzilla pelas ordens que ele vai tomar do Scar King. O Scar King mata aquele lagartão, ele vai... Ou se não, olha a minha ideia, acabei de ter essa teoria. Provavelmente o Shimura, o Scar King, o plano do Scar King seja que o Shimura derrote o Godzilla para que o Godzilla perca e assim o Shimura se torne o rei dos monstros, mas se ele se tornasse o rei dos monstros e o Scar King ia meio que se tornar o segundo rei dos monstros, tipo o Kong. Ou ainda assim o Kong, como é um rei, provavelmente ele ia derrotar o Kong, ia se tornar o rei da Terra Oca, e o Shimura ia derrotar o Godzilla, fazendo ele se tornar o rei dos monstros. E assim tendo dois reis vilões. E aí no próximo filme que tá tendo um boato, que vai ter um outro filme que a gente vai falar em outro vídeo, esse filme seria meio que uma sequência onde o Godzilla e o Kong perdem a batalha e fica pelo domínio do Scar King e o Shimura.